Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Há dias recebi um cartão que dizia assim: caro irmão, com alegria e confiado no caminho de amor que Deus tem feito comigo, na sua igreja, comunico que, se Deus quiser, serei ordenado padre pelo nosso bispo Dom Manuel Clemente, cardeal patriarca de Lisboa. A ordenação será na igreja de Santa Maria de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, dia 4 de julho de 2021, às 16 horas, domingo passado. Celebrarei missa nova na igreja de Santo Condestável, no dia 10 de julho, hoje, às 17h30. Dizia-me que avisasse, se pudesse estar presente. Eu tinha previsto um crisma nessa altura e que depois foi desmarcado pelo Covid, mas por isso eu não contava estar presente. Caminho no desejo de crescer na comunhão consigo e com todo o clero, confio-me à sua oração em Cristo. António Ribeiro de Matos. Rezamos por este sacerdote e pelos outros 3 que se ordenaram na semana passada, aqui em Lisboa. Mas eu pensava nisto ao ler os evangelhos das missas passadas. Houve uma coincidência em que Nosso Senhor está a enviar os discípulos e está-lhes a dar indicações. E algumas não são nada animadoras. Ao princípio começa por dizer para não leveis para irem desprovidos de coisas, porque o trabalhador merece o seu salário, portanto não leveis bolsa, nem 2 túnicas, nem isto, nem outro. Ok, muito bem. Mas depois aquilo começa a ser, eu imagino a cara dos discípulos, que vão ficando assim perplexos, depois assim um bocado com olhos mais esbugalhados, a boca a abrir-se e depois olharem-se um para os outros e dizerem: mas então, calma, como é que isto é? Porque o Nosso Senhor diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. É uma expressão que não anima nada. Ovelhas para o meio de lobos não é propriamente assim a coisa que mais nos tranquilize. E depois, talvez porque os discípulos tivessem a ficar um pouco perplexos, diz-nos hoje: o discípulo não é superior ao mestre, nem o servo é superior ao seu senhor. Não sei como é que os imaginas. Não sei, podemos rezar por estes sacerdotes, mas também sabemos que todos na igreja somos enviados. E por isso hoje queria pegar nestes textos e ajudar-te, a tentar ajudar-te a rezarmos juntos, aqui diante de ti, Senhor. O mesmo Jesus que falava com aqueles discípulos, que os olhava nos olhos, que lhes ia vendo as expressões. E a sensação que dá é que o Evangelho vai respondendo àquelas expressões. Porque Nosso Senhor talvez os visse assim, assustados, sem compreenderem o que está a acontecer, e por isso diz-lhes: não tenhais medo dos homens. E explica o porquê. Não tenhais medo, não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus está a olhar para o plano de salvação a toda a humanidade e conta com aqueles homens para nos salvar a nós, agora, 2000 anos depois. Por isso, Nosso Senhor está a ver tudo projetado no futuro. E nesse grande plano não vale a pena estarmos preocupados com aquelas coisinhas do dia-a-dia, ou com aquelas... Só que as coisinhas do dia-a-dia
calma lá, se me vão matar a mim, não é uma coisinha do dia a dia, que é a minha vida, não é? Talvez por isso, não sei, não sei se estou a ler bem, não sei se concordas comigo e se te ajuda, mas põe-te na pele dos discípulos, põe-te na cena, olha para uns e olha para outros. E eis que Nosso Senhor os vê realmente assustados e precisa de lhes fortalecer o coração. E fala-lhes dos passarinhos. Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda? E depois lembrem, não há um único passarinho que possa cair sem que Deus Pai o permita. Vós valeis mais do que todos os passarinhos. Não te ajuda a considerar esta verdade dita por Jesus, assim, olhando para ti, olhando para nós? Vós valeis mais do que todos os passarinhos. Deus está preocupado contigo, preocupa-se contigo. Deus tem um plano, conta contigo, conta e permitirá que haja perseguições, mas vales muito. Precisamente se até ao suportar essas tribulações, essas dificuldades, essas perseguições, servirá para o plano de salvação da humanidade. Já devem ter, se calhar, reparado que assino esta revista, da qual não ganho comissão por dizer nada, mas chama-se Liturgia Diária. Mas ajuda-me particularmente, por um lado, já estão os textos selecionados para cada dia 10 de julho, por exemplo, estão aqui sim, é só abrir, não é preciso andar à procura. E depois, precisamente por ser assim, só para o 10 de julho de 2021, são descartáveis. E por isso vou sublinhando. Permito-me anotar coisas, sublinhar preparando esta meditação, ou às vezes o que faço é na véspera, todos os dias na véspera leio a liturgia do dia seguinte, leio as orações, as leituras e faço com alguma coisa para poder sublinhar, para apontar, escrever alguma coisa. Curioso, por isso é que te conto isso, é que hoje a sensação que tive é de um Evangelho riquíssimo, porque sublinhei a várias cores, de várias coisas, para me chamar a atenção de muitas ideias. E nessa linha proponho-te que escutes o Evangelho quase como se tivesse o texto em frente e tentando saborear as palavras, se calhar sublinhando-as ou no teu coração ou de alguma forma. O ideal também seria teres o texto. Mas Nosso Senhor diz-nos hoje: o discípulo não é superior ao mestre, nem o servo é superior ao seu senhor. Ao discípulo basta ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se ao chefe da família chamaram Belzebu, quanto mais aos da sua casa. E eles estariam recordados disso, como lhe disseram coisas tão estranhas. A Jesus, que tinha só feito o bem, que tinha expulsado demónios, que tinha feito... Dizem coisas estranhíssimas. Notaram isso? Se me chamaram a mim, quanto mais a vós. Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nada há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. Talvez Nosso Senhor estaria naquela fase em que estava só a dizer-lhes a eles, que não falava abertamente a toda a gente. E disse, agora sim, ou seja, dizei-o vós. E o que escutais ao ouvido proclamai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na hiena a alma e o corpo. E então dá este argumento. Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda? E nenhum deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai.
até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis muito mais do que todos os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas àquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Evangelho exigente e ao mesmo tempo carinhoso. Nosso Senhor diz-nos coisas tão bonitas e tão transformadoras para nós, que nos tocam o coração, que nos vemos como íntimos dele, e ao mesmo tempo exigentíssimo. Consolador e dramático. E até, digamos assim, com uma tónica de bom humor. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Eu lembrei-me, do meu caso pessoal, que já começa a não ser tão difícil contar esses cabelos, e do caso de alguns, que ainda é menos difícil, mas de outros que é bastante assim difícil. De facto, contar todos esses cabelos daria uma trabalheira grande. Não sei, imagino que algum dos discípulos fosse assim um bocadinho mais, enfim, não vou dizer nomes aqui, depois ainda vai ser publicado, mas um bocadinho mais desprovido de cabelo, e outros assim abundantes. Portanto, para alguns seria de facto assim uma grande consolação, para outros, pronto, uma consolação possível. Mas tirando esta piadinha, podemos voltar a olhar para o sacrário e perguntar-nos: que nos pedes, Senhor? Ao longo destes dias, Nosso Senhor tem-nos enviado, e amanhã vai-nos a mesma coisa, e pede-nos, Jesus, tu, Senhor, pedes-nos que demos testemunho de Ti. E que demos testemunho de Ti neste mundo que é claramente hostil. Não vale a pena, quando nós começamos a dizer estas coisas, aliás, às vezes podes tu dizer, e tu és dos mais novos, não é? Dizer: isto está difícil, Senhor Padre. Não estava melhor no tempo dele. No tempo de Nosso Senhor não esteve melhor. Aliás, crucificaram, ou seja, não é que seja assim, não andam por aí a crucificar gente ultimamente, pelo menos aqui em Portugal. Noutros sítios pode ser que a coisa, e de facto no mundo há assim coisas um bocado dramáticas, até para com os cristãos, mas pelo aquilo que nos toca, o mundo está difícil, o ambiente está hostil, é verdade, mas Nosso Senhor envia-nos. E envia-nos e pede-nos que não tenhamos medo, porque Tu, Senhor, estarás connosco, porque Tu, Senhor, cuidas de nós. Mas ontem Nosso Senhor dizia-nos mais. Falava-nos de duas virtudes necessárias para esta missão. E dizia como aquilo que vos falei há bocadinho. Imagina a cena. Jesus está a olhar para ti, como olhou para os apóstolos, e diz-te isto: envio-te como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tende cuidado com os homens. Hão de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para dar testemunho diante deles e das nações. Tende cuidado, sede prudentes, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. O ambiente está assim, hostil. Continua a ser hostil. Talvez da maneira que é atualmente, um bocadinho com o ambiente que tu notas. E que nos pede a Jesus que sejamos prudentes, que sejamos simples. Andava às voltas, ontem
imagino que não tenhas, pelo menos os presentes não costumam, tenho ideia que não costumam ouvir os 10 minutos com Jesus, mas ontem tocou-me gravar os 10 minutos com Jesus e andava à volta com este Evangelho e no dia em que ia gravar falei com uma pessoa que me contou que estava assim com dificuldades para falar abertamente assim a algumas amigas. Eram amigas verdadeiras, interessadas, mas não eram crentes. E pronto, e ela estava assim com medo de se intrometer, parecia que era estas coisas que nós temos às vezes, medo de ser intrusivo, de meter-me onde não é chamado, de que as pessoas fiquem incomodadas por eu estar aqui a falar de uma coisa que se calhar não quereriam que eu falasse. Ao mesmo tempo, não estava tranquila, porque sentia, não é, aquela sensação que nós temos, que tu já deves ter tido, mas eu devia fazer qualquer coisa por estas pessoas, porque são boas pessoas, não tiveram o dom da fé, e se não sou eu que lhes digo, quem é que vai ser? Enfim, não me lembro bem dos pormenores, já ontem disse isto na meditação dos 10 minutos com Jesus, o que sim me lembro é que aquilo me ajudou aquele quadro e pedi até autorização se podia pegar assim nesse quadro geral para estas meditações. E no fundo o que percebi foi algo que tu terás já vivido, é esta vontade de querer ajudar os amigos, mas ao mesmo tempo sentir que não tens rédea solta, que o ambiente parece que não te dá luz verde, te diz se calhar uma luz amarela ou eventualmente vermelha. Não, dessas coisas não fales aqui. Parece que há aqui um travão qualquer que não está bem dito, mas que parece que está lá em cima, como se fosse no estúdio, em que está no ar ou não está, ou qualquer coisa do género. Uma luz um bocadinho invisível, mas que nos diz, disso fica tu com essas ideias. Temos medo, assim, do politicamente correto, esses tribunais, como nos fala o Senhor, sereis levados aos tribunais e lemos-nos enfim, nas notícias, nas opiniões, nas coisas, parece que estamos a ser agredidos por essas coisas e parece que não nos querem ouvir, dizem-nos, impõem-nos essas coisas e há ali uma espécie de uma mordaça, uma coisa qualquer. E como nos devemos comportar com isto? Pois Nosso Senhor diz-nos que sejamos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Pois peguemos na prudência. O que é isso da prudência? A prudência é fazer qualquer coisa. É curioso, fui buscar aqui uma ficha que escrevi de uma aula que recebi, estava gravada, de José Luís ou José Ramón Ayllón, uma aula sobre a prudência, em que ele falava de uma das virtudes que falava sim, que estava em Ulisses, na Odisseia. Ulisses é um homem prudente, ultrapassa inúmeros problemas, mas que os supera sempre com a virtude. E diz-nos aqui, em concreto fala do cavalo de Troia e do ciclo, que tu deves conhecer bem, eu não vou gastar tempo com isso. Mas o que ele às tantas faz uma comparação que me parece interessante. Hamlet pensa, mas não atua. Quixote atua sem pensar. Ulisses é prudente. Delibera corretamente, atua em consequência. Assim o qualifica Homero em múltiplas ocasiões. Nada lhe passa desapercebido, prevê as consequências, atua ao detalhe, não deixa cabos soltos. Isto requer experiência, petição de conselho, reflexão ponderada. A pessoa prudente é reflexiva. Às vezes nós temos a ideia de que o prudente é está quietinho, não digas nada, faz-te o morto. Não, esse não é o prudente, esse é o Hamlet. Pensa, anda habitados depois sozinho. Não, a serpente não está parada. Normalmente, alguma vez pode parar um bocadinho, mas depois move-se para a sombra, escolhe um abrigo,
anda a tatear para um lado, para o outro. A língua que está sempre a sair é para quê? Ela cheira com a língua. Ela não tem nariz. O nariz é a língua. Portanto, anda sempre como os mamíferos, que andam a cheirar para um lado, cheira para o outro. Para onde é que vem o vento? Anda a ver o que é que está a sondar o ambiente. O que é. Nosso Senhor pede-nos que sejamos assim, prudentes. Não ficarmos paralisados. Isto exige olhar a estudar o ambiente e ver o que fazer. Exige pensar, se eu quero dar testemunho de ti, como Nosso Senhor me pede hoje, eu tenho de rezar com o tempo, pensar, refletir, falar com o Nosso Senhor sobre as circunstâncias em que me encontro, os amigos que tenho, as pessoas que tenho, o que é que eu vou fazer, como é que vou fazer um plano. Pois, não sei, agora quando vou fazer este estágio de verão, como é que eu vou dar testemunho de ti, Senhor, lá? Naquele sítio, daquela maneira. O que é que eu poderia fazer? Ou com aqueles primos em que vou estar a conviver e com os que não praticam. Ou que vou para a casa dos avós que não costumam ir à missa. Como é que eu irei à missa? Mas são os meus avós. Eu não vou dizer aos meus avós que têm que ir à missa, ainda para mais com Covid e não sei o quê. Como é que eu vou fazer? Mas tenho que rezar e pensar nestas coisas. Ser prudentes. Pensar como dar melhor testemunho. É ir aprendendo, falando contigo, Senhor, amando mais as pessoas, compreendendo-as, porque se eu as compreendo, depois posso apresentar soluções, posso sugerir soluções, escutá-las, que haja diálogo, que não haja imposição. A prudência faz isso. Deixa-me compreender bem o que é que esta pessoa, porque é que esta pessoa pensa desta maneira, porque é que vive desta maneira. Se eu perceber melhor, na minha oração surgirá uma resposta verdadeira para esse problema que elas atravessam, ou para essa forma, para uma resolução para esse modo de vida que eu sei, pela fé, que não está bem, ou que não levará a uma felicidade plena. Às vezes o modo de falar, às vezes nós queremos convencer. Ontem contava nos 10 Minutos com Jesus uma recordação da universidade, quando estava convosco, que às vezes ficava muito tenso, porque os meus colegas, aquelas coisas que agora devem ser, quando falava-se dos temas de debate, e os temas de debate que têm a ver com a moral e são os mesmos, mais ou menos, com alguma mudança. E uma pessoa começa a ficar tensa, às vezes, porque parece que estão a impor aquilo, e depois como é que eu digo, e depois viram-se para... e alguma vez até recordo de ter uma discussões dessas, que normalmente às tantas, ao rezar, até com o efeito, e até a rezar com uma vez em que até me tinha corrido bem e tinha argumentado bem, aparentemente parecia-me que tinha ganho o debate, digamos assim. E depois um amigo meu que estava do meu lado disse-me qualquer coisa como que a expressão do meu rosto tinha sido muito agressiva. Ele tinha ficado assim preocupado. Ou seja, nem sequer tinha ouvido os argumentos. E ele estava do meu lado. Ou seja, não sei o que é que os outros pensaram. E isso fez-me... Uau! Isto. Ou seja... E tão diferente a vez em que começaram a falar, e talvez pela ajuda do Espírito Santo, ou pelo for, pois com toda a paz, disse, vamos lá ver, se vocês quiserem ouvir as razões pelas quais eu acredito, isto para mim este é um tema que para mim é realmente importante. Não é uma coisa supérflua. Eu vivo de acordo com estas coisas. Portanto, se quiserem que eu vos dê as minhas razões, eu falo. E se vocês depois podemos falar sobre isso, vocês não compreendem e eu escuto-vos também. Agora, uma discussão do género da discussão de Benfica Sporting, eu falo, não, isso não. Porque para mim isto é importante. Assim não vai dar, não é? Se querem isso, então discutam de Benfica Sporting, que é melhor. Pronto, é igualmente inútil, mas não vamos falar de religião nesse nível. Enfim, saiu bem, tranquilo, seguro, e o certo é que as pessoas pareceu-me que deu mais fruto, porque deu para conversar e as pessoas fizeram perguntas sinceras, então mas diz-me lá, mas porquê que... E deu para falar, e a pessoa depois respeita, aceita ou não, compreende ou não compreende, e também serve para que nós enriqueçamos, para percebermos o ponto de vista deles. Mas como é que tu podes pensar que isto é assim?
Então estamos num nível completamente diferente, em que podemos compreendê-los e dizer, olha, se calhar, então vou rezar por isso, vou ver também um bocadinho melhor, vou ver que argumento é que te pode ajudar mais a perceber esse tema. Prudentes e simples, porque se formos prudentes, depois podemos ser simples, porque podemos mostrar-nos como somos, como nessa conversa, às tantas estamos cartas sobre a mesa, então já posso mostrar como sou, porque há respeito, porque as pessoas abriram o jogo e disseram, ok, muito bem, podes falar à vontade, que nós vamos te respeitar. Por isso, às vezes, o que temos que ver é transportar as conversas para os terrenos adequados. E isso exige prudência. E algumas vezes vamos sorrir e dizer, olha, não vou falar sobre isso porque tu não queres ouvir. E não vou ser ingênuo para ir tipo a uma espécie de um debate público em que me vão achincalhar. Eu não sou ingênuo. Está bem. Também não te quero impor, mas não gosto de falar isto. E cada um traz suas maneiras de fazer isso e tu farás de uma maneira fantástica e brilhante até se rezares. Nosso Senhor diz que não vos preocupeis com o que vais dizer, porque o Espírito Santo falará por vós. Quando és prudente, quando colocas as coisas no seu sítio. E por isso muitas vezes é preciso falar antes. Lembrei-me de uma história muito interessante, até de um rapaz, um jovem profissional que conta a sua história, e estamos nos países nórdicos. Pela natureza do meu trabalho, tenho de viajar com certa assiduidade a Copenhaga, Oslo e Malmo para reunir-me com os meus colegas que se encontram em distintas cidades nórdicas. Então, o que é que ele diz? Que vai falar com o chefe. Com suficiente antecedência, comunicava sempre ao meu chefe que tinha intenção de ir à missa. Aconteceu que várias vezes tive que sair da reunião uns minutos antes de que acabasse para chegar a tempo à igreja. De tal maneira que Rasmus, assim se chama o chefe do grupo, começou a planear os horários de tal maneira que ele pudesse ir à missa e que as reuniões não entrassem por ali. Vejam a prudência deste homem e como consegue conquistar, ir antes. Senão, pois aquilo devia ser um drama. Sou o único católico entre os 5 do grupo de Business Development. Falei com Rasmus em várias ocasiões. Como é fácil adivinhar, expliquei-lhe o que é a missa e também conversámos sobre a obra e a fé católica. Apoiou-me sempre para que pudesse cumprir as minhas obrigações de cristão, dando-se conta de que é algo muito importante para mim. Numa ocasião, os empregados dos países nórdicos, somos mais de 100, íamos ter um encontro de uma semana numa aldeia pitoresca da costa sueca. Mal soube disso, disse ao Rasmus que estava disposto a participar desde que pudesse assistir à missa. O problema era que a Igreja Católica mais próxima encontrava-se a 60 quilómetros e, tendo viajado de avião, não tinha um carro. Rasmus ofereceu-se para me emprestar o seu carro durante esses dias. E assim foi. Mal cheguei ao lugar da reunião, entregou-me as chaves do carro para que o utilizasse quando quisesse. Prudentes e simples. Prudência, por exemplo, agora nas férias. Para onde é que eu vou? Como é que vou? Como aqueles noivos que se iam a perguntar-lhes onde é que iam fazer as férias as férias, não é? Como é que se chama? Boda... Não é boda. A lua de mel, desculpem. E disseram que era lá numa ilha, não sei o que mais, e eu percebi que ia ter um fim de semana e achei muita graça, porque ele disse, Sr. Padre, não se preocupe. Aliás, ele sorriu e ela disse-me, ele já me disse que temos que ir à missa e apanhar o avião. Já comprámos a passagem no domingo para irmos um avião até não sei de onde, para depois voltarmos. Era domingo e ele queria ir à missa. Ele disse-me isso e ela ria-se, porque ela não praticava antes de o conhecer. E depois eu sabia que por isso é que tinha olhado para ele como a perguntar, e
Pensaste nisto ou não? Prudência. Prudência e simplicidade. E o que achei mais bonito era ver o olhar e a forma delicada, simpática. Como quer dizer, ela gostava dele assim. Um bocadinho maluca, é verdade? Ela percebia que aquilo era uma loucura. Então, lua de mel, pá, pelo amor de Deus, não dá. Quer dizer, não se vai à missa, vamos na segunda-feira, não é? Mas via-se que ela dizia isto com orgulho e com uma certa... Pronto, estava enamorada dele e gostava dele assim. Tinham aceito assim. Era assim, foi assim que o conheceu sempre. Era assim que era assim na lua de mel. E estava ótimo. E ia com ele à missa. Pois, e ele certamente seria uma lua de mel agria se não pudesse ir à missa no domingo. Para aquele rapaz não tinha sentido um domingo de lua de mel sem missa. Acabei de me casar, quero agradecer a Deus, quero estar com Ele, quero recebê-lo no coração, quero dizer que estou feliz. Mas simples e prudente. Vamos pedir ajuda à nossa Mãe do Céu para vivermos estas virtudes e assim podermos dar testemunho do seu Filho neste mundo maravilhoso, um pouco hostil, é verdade, em que nos toca viver. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.